É isso, já pode começar. Hoje é 2 de novembro de 2020, nosso 11º episódio do Política em Série, o canal que trata os fatos políticos com ciência sempre que possível e exorciza demônios internos e externos. E essa semana, para falar do e o PT, hein? Eleições 2020, eleições nos Estados Unidos e nova Constituinte no Chile, está aqui José Alexandre. Querendo apenas saber qual é a commodity que vai apoiar a economia norte-americana. Diego Rodrigues, como está o Pantanal? Em chamas. E o Iber Nascimento, as eleições americanas são mais desorganizadas do que a Fazenda? Agora que eu entendi. Não sei. É a Fazenda da Record? A Fazenda da Record. Porra. Não gostei não dessa temporada, não. Então eu vou dizer que não. É isso. Então a gente fica com eleições americanas mais organizadas, né? Vamos começar pela expectativa de desempenho do Partido dos Trabalhadores até agora nas eleições de 2020. Diego, e o PT, hein? Não aguento mais falar do PT, velho. Olha, eu vou Esse ser muito canal não se sincero. fala do PT. Aqui no Política em Série, vocês podem notar que há uma diversidade aqui. Nós temos nossos liberais, temos aqueles que são acusados de serem uma espécie de isentão ou poder moderador, que foi o caso do meu amigo José Alexandre, isso é um absurdo. E eu fui taxado de ser comunista logo aos 42 anos da vida. Então, essa pergunta, e o PT, é a coisa mais sem sentido atualmente, porque parece que nós temos, em vez de um William Bonner da ciência política, nós temos uma Vera Magalhães da ciência política. Vera Que Magalhães. sempre É uma quando homenagem a à Vera oportunidade Magalhães. aparece, Roda viva. ela pergunta. E Vou marcar ela, hein? O PT, a esquerda dessas eleições municipais, ela está começando a ter mais de um rosto. Daqui a pouco vai ter que perguntar. E o PSB? E o PDT? Estão bem. E a rede? Estão bem, viu? Estão bem. Estão, exatamente. E eu fiz uma previsão que foi rechaçada pelos meus camaradas, já que sou comunista, né? Que Marta Rocha, do PDT, vai para o segundo turno no Rio de Janeiro. Mano, pior que Edmilson Rodrigues vai ganhar em Belém do Pará, que é do PSOL, e Manuela vai pro, não digo vai ganhar, mas está com uma chance muito boa. Depois não quer ser acusado de comunista. De comunista, cara. E aí, os resultados indicam que o PT lidera as intenções de voto em vitória com João Cosé com 21%, Luziane Lins em Fortaleza com 20% e Marília Reis do Recife com 18%, e o resto é só ladeira abaixo. O PT, na verdade, não lidera nenhuma. No máximo, ele tem uma eleição, uma campanha empatada. E o PT, que já foi em 2016, ele saiu de 630 prefeituras em 2012 para 256 em 2016. Zé. Ainda bem que são mais de 5.500 municípios, né? Porque se fossem só as capitais, isso ia acabar com o nosso modelo, quanto mais dinheiro, mais voto. O PT ia destruir nosso modelo. Mas como tem muito mais municípios mundo afora, eu acho que o modelo ainda vai continuar valendo, apesar da loucura do PT lançar candidato em tudo quanto é canto. Então, Zé, e se esses dados aqui que o Ranulfo coletou forem verdadeiros mesmo, se não houve um erro na planilha, ele sacanagem. Diminuiu consideravelmente. Eu vou cortar isso daí. Diminuiu consideravelmente a quantidade de candidaturas, viu? Também. Quanto muito. Foi aqui em porcentagem? 3.332. Para 1.260. Eu também achei estranho. Espero que esteja correto isso aí, né? Já que a gente tem tamanha credibilidade e tamanha audiência aí. Não sei se a gente tem isso. Mas assim... A audiência, estamos lutando por isso. Mas parece ser uma regra que o partido diminuiu as candidaturas consideravelmente
e num cenário em que ele tem muito recurso, principalmente proporcionalmente. Parece já que isso é um adiantamento, né? Estão evitando gastar agora para gastar na próxima ainda. Daqui 2 anos é um recuo para ver se consegue voltar nas estaduais. Até porque se a gente vê os resultados, o resultado não foi tão bom assim em 2016, né? De candidatos eleitos em relação aos outros grandes partidos, né? Mas esse número aqui, Ranulfo, 256, eu acho que está errado. Não, é isso mesmo. O que se falou em 2016 é que qual era a grande fala? A grande fala era: colocava-se um vídeo do Lula dizendo que queria extirpar o DEM da face do Brasil e depois apresentava-se os dados de resultados eleitorais. E o DEM, para você ter ideia, em 2016 conseguiu 276 prefeituras. Melhor, 265. 9 a mais do que o PT. Então, e o PT era, né, antes, era governo, era presidência da República, tinha mais governadores, tinha mais prefeituras de capital, grandes cidades, enfim, o PT era uma máquina com muito dinheiro, continua com muito dinheiro, mas não é uma máquina mais tão forte, e o DEM hoje lidera aí pelo menos 3 ou 4 campanhas em capitais. Em uma reportagem que eu não lembro se foi da Folha ou se foi do Estadão, às vezes a memória agora falha na origem, eles apontam que uma das estratégias que o PT está seguindo é investir em cidades de médio porte, né? Mas aí eles colocam que o PT é competitivo em 8 cidades de médio porte. O Brasil, o que ele está chamando de médio porte, é com 200 mil acima de eleitores, né? O Brasil tem aí 150 e alguma coisa. Eles excluíram as capitais dessa conta, então a gente vai aí para perto de 130 cidades. Se o PT ganhar em 8 cidades de 130, está bem, né? Não sei. Está péssimo. Tá péssimo. Eu acho que não. Assim, eu não sei porque diminuiu a quantidade de candidaturas. Ok. Mas o resultado da eleição de 2016 foi muito ruim. Melhorar isso aí não seria tão difícil assim, não é? Porque se você tiver um resultado melhor do que o da eleição anterior... A queda, pelo menos, pode ser menor, né? Então, você fica melhor, né? Você fica melhor, porque 256 prefeituras, não seria tão difícil você reverter isso aí, mas não está parecendo que vai... Chance real de vitória em capital, ou seja, de disputa, candidatura competitiva, só Recife, o esquerdistão do país, Fortaleza, com a Luziane Lins, e acabou. Breu. O Não resto tem mais. parece estar tudo abaixo de 11% aqui. Isso mesmo. Intenção de voto. Isso aí. Sim, perdão. E Vitória, né? O cara lidera lá, o João Cosé está empatado com o outro candidato, então aí é segundo turno e tal. Mas, no geral, o quadro é esse, ou seja, não está tão bom. Respondendo a Vera Magalhães lá no Roda Viva, e o PT, o quadro não está bom, não. Não é animador, né? Não é animador, não. Então, partidos como o DEM, por exemplo, o PSD, o próprio PSDB, que, assim... Mas o PSDB já tinha sido o segundo, né? Já, então. Anterior, eles são... Tinha sido o segundo num cenário de 12 anos sem presidência da República, num cenário de apatia em relação ao governo, enfim, ao governo do PT, a baixo poder de oposição, o PSDB de sempre, né? Essa forma meio burocrática de funcionar. O Diego está ali preparando uma fala contra o PSDB, Diego. De forma alguma. Eu só acho que a queda também foi para o lado tucano. Que aí você tem o Tucanistão, que São Paulo, que aí tem uma quantidade de municípios que... E a lógica do governo estadual segue forte, mas o PSDB também perdeu capilaridade no país. Então, eu acho que a minha impressão dessa eleição vai ser uma pulverização, sejam nas capitais ou as cidades de médio porte, uma pulverização de partidos, e aí com uma densidade. Aí você citou o DEM, citou o PSD,
O MDB já não é o partido que era em relação à força dos municípios, mas continua forte. Então, acho que a gente está retrocedendo a um modelo muito parecido com o que foi a década de 90, inclusive onde o nosso liberal, Ranulfo, sente saudades profundas do governo Fernando Henrique. E aí eu acho que talvez... Exato. Mas aí eu tenho a impressão que, diferente daquela época, agora você tem, dentro da centro-esquerda, a emergência de algumas outras forças que podem se tornar competitivas. Então, você tem o pessoal liderando em Belém, e Belém foi, no estado do Pará, foi onde o Bolsonaro teve uma votação expressiva. Então, foi uma capital que ele ganhou. Mas hoje, por exemplo, o Edmilson Rodrigues, do PSOL, liderando. Você tem, em São Paulo, o Boulos já passando rasteira no Crivella, mesmo com o Bolsonaro fazendo campanha. Mas a rejeição do Bolsonaro só uma pequena correção. Em São Paulo, Boulos passando rasteira no Russomano. Russomano. Russomano, verdade. Sua vontade de falar do Crivella está tão... eu apostei que não daria isso aí, viu? Temos uma aposta clara no canal, eu não sei de quanto é o valor dessa aposta, mas claramente o Wilber está dizendo que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. Já perdemos no Rio. E o Diego disse que vai dar. Eu acho que vai ter café com bolos, covas com bolos. Vai dar, não. No segundo turno. Hoje é dia de covas com bolo. Covas com bolos, hoje é dia de Dia de los Muertos, então... Poderia ter reservado essa lá para piada infame, né? De forma alguma aqui. Eu acho que não. Então a gente já pode emendar aqui no próximo ponto. Resolvemos o problema do PT? Resolvemos não. Resolvemos a pergunta da... Ele tem que resolver, né? Eles que tem que resolver isso. Da Vera... Eles que têm que resolver. Cara, bota o Lula na rua. Não, essa é a novidade. Quanto tempo dura a nova amizade estabelecida Lula-Ciro Gomes? Até a pré-candidatura lá em 2022. Não, na verdade a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já detonou. Disse que o Ciro, imagina, Ciro Gomes, personagem da fauna política brasileira, diz que para a coisa andar ele tem que pedir desculpas públicas ao PT e ao presidente Lula. Mas não vai. Somente isso. Para começar a ter alguma liderança do PT está falando em desculpas públicas? A Gleisi Hoffmann. O Jacques Wagner, por exemplo, já sinalizou que 2018 foi 2018. Então, agora o cenário... O Wagner é uma pessoa que já está cansada há muito tempo e já vem sugerindo essa mudança desde a última eleição, né? Mas eu acho que ele não está mais acreditando que ela é positiva. Pelo menos é o que eu acompanhei recentemente pela imprensa. Então, acho que essa aproximação aí é menos para fogo amigo. Então, fica fogo neutro agora. Embora eu ache impossível. Eu acho que se tem uma coisa que pode dar errado, ela dará com a maior chance de sucesso se você colocar a Gleisi Hoffmann para negociar. Sacanagem, né, bicho? Cara, para onde foi o PT na presidência, com a Gleisi Hoffmann na presidência? Foi para nicho, né? Se você pegar o que era o Partido dos Trabalhadores sobre o Genuíno, em especial, e o Partido dos Trabalhadores agora sobre a Gleisi Hoffmann, parecem dois partidos distintos. Um partido de treta, um partido de briga de quinta série o tempo todo. Não, além de briga de quinta série, você tem um problema grave mesmo, que é do ponto de vista de uma coordenação estratégica. Então, que a Gleisi, desde que ela assumiu a Casa Civil, é a pior pessoa, porque você tem uma Gleisi na Casa Civil do governo Dilma e uma Dilma, a dificuldade de articulação era a regra. E aí a Dilma saiu, ela sofreu impeachment e tal, mas a Gleisi continuou do ponto de vista do partido com papel preponderante na presidência. Então, ela fala para o nicho. Vamos, a gente já emenda aqui e já vai para os destaques. Destaque das eleições municipais de 2020. Quem começa? O Wilber, né? Que está muito inspirado atualmente. Uhum.
em relação a Pernambuco, talvez. Pernambuco. Tem um Imortal, destaque imortal. Essa eleição. Estão cansados de falar de eleição? Eu acho que a gente podia falar. Então, assim, eu vou fazer 2 destaques rápidos e aí vocês comentam. Então, vamos lá. Meu primeiro destaque é Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Manuela Dávila continua à frente nas intenções de voto, com 27%, mas em segundo colocado, empatado com mais 2, está o atual prefeito com processo de impeachment nas costas e que estava bem mal das pernas há uma semana atrás. Manuela, 27%, e Nelson Marquesan Júnior com 13%, junto com Fortunati. Vamos ter... E Sebastião Melo com 12%. 4 anos. E Sebastião Melo com 12%. Graça. Como? Vamos ter 4 anos de Cidadão Quem de graça. Show na praça. O esposo da Manuela Dávila, o dono, o homem da banda Cidadão Quem. Muito boa, por sinal. Vai ter promoção cultural. O cenário lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ele tá bem divertido para quem está de fora, óbvio. Mas você tem 2 ex-prefeitos, né? O Sebastião Melo e o Fortunati. E tem que sair. E o incumbente, né? Exato. Só que com uma taxa de rejeição muito alta. Então, o crescimento do Juninho, como é carinhosamente conhecido, Juninho Marquesan, ele está dentro do que seria uma margem, vamos chamar de uma margem de segurança de crescimento dele. Ele não conseguiu ainda ultrapassar. E aí a transferência de votos para um segundo turno hipotético com a Manuela Dávila não é tão segura, porque os candidatos bolsonaristas de raiz, o Paim, etc., tá ali no traço. Enquanto, por exemplo, o Sebastião Melo e o Fortunati podem até dar um apoio tácito, mas eu não acho que vai acontecer de embarcar numa campanha com o Júnior Marquesan, porque o MDB, por exemplo, faz oposição ao Juninho Marquesan. Eu acho que o cenário lá em Porto Alegre hoje é muito ruim para o incumbente, mas assim, muito, não é pouco. Pode dar qualquer um de 3 aí. Eu só não vi a série de pesquisas, né? Para ver quem vai ter esse potencial para ir para esse segundo turno. Esse é o segundo turno que o cara vai com 15% para o segundo turno. Então, Wilber, tem mais um fator que ali no sul, no Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre não vai diferir. Reeleição é quase um tabu. Então é muito difícil você ter... ainda tem esse mito, né? Exato. Não, mas você pega as últimas... ninguém conseguiu reeleger. Então é muito difícil. Então é quase uma exceção quando você surge. Então o Marquesan Júnior está numa situação muito delicada. E ainda mais com um impeachment correndo solto. Meu segundo ponto é do frio para o calor. Fortaleza. Capitão Wagner continua na frente, 31 pontos percentuais de intenção de voto. Luziane Lins estacionou nos 20%, mas o candidato dos Gomes está com 20%. Saiu no início da campanha dos 5 pontos percentuais e atualmente está em 20%, empatado em segundo lugar. A máquina está funcionando. E não é só lá que a máquina está funcionando, não, né? A gente tem aí uma boa gama de exemplos onde a máquina está levando o seu candidato. Mesmo o candidato não sendo essa joia toda, né, mas a máquina empurra. Quis falar de Maceió. É o caso de Recife, por exemplo. Quis falar de Maceió. Quando ele fala assim que o candidato não é essas coisas todas... Pois é o caso de Maceió, é o caso de Recife. Eu não sei o cara o Bruno Reis em Salvador, eu não conheço ele. Enfim, mas você tem vários exemplos. São Paulo é a máquina também. São Paulo também tem, o Covas, mas eu nem queria colocar Calil eu a acho máquina. O Covas um bom quadro. Eu nem queria colocar ele nessa turma empurrada pela máquina. Eita. Mas, enfim, temos aí um bom conjunto de candidatos empurrado pela máquina. Tem candidato ruim aí que se não fosse a máquina, né, Zé? Mas até quando a máquina está funcionando mal. Você vê, eu não ia conseguir deixar de falar do Crivella. Não tem umas exceções. A vapor. Mas a gente acabou de falar do Rio Grande do Sul, que a máquina também está lá operando, só que operando muito mal, né?
a máquina opera mal no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a máquina Crivella pede a Deus, pede ao Bolsonaro e pede a máquina, e mesmo assim Marta Rocha vai contra nossa aposta inicial. Ingênua. Nós somos uns ingênuos. Diego é que é um visionário. Isso, rapaz, tá vendo aí? Assumo isso aqui publicamente. Agora, o presidente de vocês, ou nosso presidente, decidiu entrar na campanha, né? Finalmente ele assumiu as candidaturas, deu uma passada lá e tal, tanto em São Paulo quanto no Rio, e deixou seu apoio marcado. A gente só não sabe qual é o efeito que isso terá. No momento, o candidato está perdendo para votos brancos e nulos aqui, no compilado de pesquisas. Ele está perdendo para brancos e nulos. Ou empatado tecnicamente, como preferem falar, né? Eu odeio falar isso. Eu acho que as circunstâncias dessa eleição, e aí a entrada do Bolsonaro na campanha, acreditando que a fotografia de 2018 é a mesma fotografia de 2020. Eu acho inocência. É muito inocência. E como Santos Neto, agora o Otávio Rego, todos os generais que serviram e foram esculhambados, demitidos por ele, falam, a soberba é muito. Então, que existe uma movimentação na esgotosfera, né, contra os candidatos não bolsonaristas. Tal. Não, foi. A intenção. Não veta, não. Não, aí, nada aqui é cortado. Aí o que acontece? O cenário de 2018 é absolutamente distinto do 2020. É só comparar, por exemplo, a força que tinha, voltando a falar do PT, e com o Bolsonaro. O cenário já é pulverizado. E aí essa associação, inclusive, que estão fazendo, tentando lá dizer que o Ciro Gomes vai mandar o Rio de Janeiro, etc. É a tentativa de uma polarização, né? Então, colocar a pecha. Só que o problema é... Se tem vai levantar o defunto, aí vai, né? É levantar defunto, né? Porque o cara... Mas eu acho que até isso... Eu acho que já é uma sinalização de desesperança. O cara se meter numa história dessa, meu irmão, o cara tá em queda. E acreditar que consegue fazer um negócio desse é acreditar em milagres. Mas é bispo, né? Se achar, né? É se achar demais. É ex-bispo, então acho que faz parte do pacote. Mas o problema é que as circunstâncias hoje são absolutamente distintas, né? Seja pelo cenário de pandemia. Eu acho, aí é uma hipótese minha, que os primeiros efeitos do fim da renda emergencial já vão ser sentidos agora nos candidatos bolsonaristas. Acho que já vai estar, mas é uma hipótese. Então, tenho a impressão que isso já vai ser sentido. E 2022, que é a projeção de ter capital nas cidades para 2022, vai acender um sinal de alerta no gabinete do ódio. E claramente ele entrou na campanha tentando refugar um certo discurso ideológico, tentando acusar ou ligar o Covas, em São Paulo, à questão da educação, da educação das crianças, etc. E o Covas nunca nem sinalizou nada, né? Nesse sentido, nunca fez um programa de educação mais progressista, digamos assim, ou coisa que o valha. Mas, mesmo assim, ele entra com esse discurso tentando trazer a ideologia para dentro da disputa mais nacionalizada e tal. Eu não sei se isso vai funcionar, porque realmente a gente está noutra vibe. Eu espero que a gente esteja noutra vibe em 2020. Eu só queria reclamar de uma coisa aqui, que eu acho que alguém precisa, nessa internet, fazer um compilado daquela live que ele faz na quinta-feira, o presidente da República, essa semana ele fez propaganda eleitoral gratuita para o Crivella e tomou o Guaraná Jesus. Alguém precisa compilar aquilo ali sem a voz dele, só colocar os tópicos. Ele falou isso, falou aquilo. A internet, eu agradeceria muito, porque assistir aquilo é meio difícil e dolorido. Saúde mental, para saúde mental Total. Mais algum destaque, Zé? Mais alguma coisa? Não, acho que eu já tinha o que eu ia falar. Eu fiquei assustado, na verdade, assombrado com o crescimento do Bruno Reis em Salvador. No vídeo passado eu destaquei Salvador, mas aí faltava pouco para ele alcançar 50%. A gente já tem pesquisa apontando ele aqui com 61%.
Na verdade, ele está numa corrida contra o Calil, né, para ver qual dos dois será o mais bem votado nesse primeiro turno. Máquina. 57. É o candidato do ACM Neto, né? Isso. Sim. Exatamente. Então é isso. Não tem mais destaque, a gente muda, né? De assunto. Vamos aqui para 2 centavos de eleições americanas. Eleições amanhã, terça-feira. Estamos gravando na segunda. Encerram as eleições. Quer dizer, encerra em partes, né? A disputa continua porque alguns estados receberão até final da primeira quinzena desse mês de novembro os votos pelo correio. Vota-se de todo jeito nos Estados Unidos, né? É tanta coisa. Quem começa? Zé, começa. Não se pode falar da organização da eleição de ninguém, né? No caso, no caso da eleição norte-americana, porque realmente é muita modalidade, muito tipo de voto, muita lei diferente, de estado para estado você tem mudanças significativas no modo de votar e se você precisa de lista, se você precisa se alistar antes para votar antecipadamente, se você não precisa. Na apuração do resultado também, se você vai levar o colégio inteiro ou se você vai levar parte dos delegados, isso muda de um estado para outro. Então, é uma variedade bastante grande, né? Eu acho que o mundo nunca prestou muita atenção para isso, porque a eleição nunca foi tão acirrada com risco de ser judicializada. Eu acho que sempre foi muito acirrada, disputada entre os dois grandes partidos, obviamente, mas o risco de judicialização ele nunca foi tão claro. A gente nunca teve um presidente que dissesse assim claramente: eu vou judicializar se eu perder, eu não vou levar na esportiva esse negócio, eu vou reagir e tal. E aí isso tornou a eleição assim mais essa diversidade, para ser eufemista, né? Mais clara, né? Essa bagunça mesmo, muito mais clara para todo mundo. Nós temos uma escancarada agora, uma republiqueta de bananas, né? Ali no hemisfério norte americano, um regime autoritário de Donald Trump. O cara saiu de ponto 9 para ponto 85. Acabou. Eu só quero ver o VDEM refletir isso. O que vai ser mais interessante é você ver realmente depois em eleições de outros países, né? Olha, a bagunça, tentativa de golpe. Ninguém pode reclamar das eleições de Angola. Exato. Nem da Venezuela mais, nem da Bolívia, de lugar nenhum. Mas tem eleição na Venezuela? Peraí. A Bolívia é um exemplo a ser seguido. Então, continuemos. A Bolívia é um exemplo. Aqui na América, nas Foi. Américas... Esse Bolívia, agora, né? o último. Esse último agora foi. E a outra também, que a OEA disse que era fraudulenta e não era. Diego, há controvérsias e a gente já falou sobre isso no vídeo sobre passado. Isso no canal. Eu vi, inclusive, uma coisa que, para mim, era impensável: restrição ao direito de voto. Então, alguns estados que disponibilizam postos, outros estados disponibilizam postos em apenas lugares específicos, evitando o voto de determinados segmentos, né, de negros, etc. e tal. Ou seja, você restringir acesso ao voto é um negócio assim impensável. Para mim, isso já estava universalizado e garantido há muitos anos. E outra, de magistratura para magistratura, você pode ter alteração dos desenhos que seriam os setores eleitorais, né? Então, você muda o que seriam as zonas, né? Conforme você tem uma alteração demográfica também. Ou seja, toda aquela premissa da ideia das regras do jogo, né? Que a gente aprende lá no beabá da ciência política, de previsibilidade, você nos Estados Unidos você tem que contar com o imprevisível. Ou seja, os republicanos assumiram o controle que seria a Assembleia Estadual ou o Senado Estadual, e já pode contar que vai ter algum tipo de alteração por conta dessa mudança de perfil. Então, o que eu vou assistir de camarote é a Bananalândia do Alabama, né? Assim, banana plantada no Alabama e comercializada com o nosso autoritário exemplar do atual presidente brasileiro, né?
Existia que nós, no caso, temos um presidente que é o bichinho de estimação do presidente americano. Hoje eu estou bem... Hoje ele está pesado, hoje ele está afiado. Tá muito comunista hoje. Como eu não O pior é você eu fui chamado de ver... comunista, cara. O pior é você ver... Não sou eu que estou lhe acusando, Não Diego. sei por que eles chamaram São de nossos. comunista. Não sou eu que estou lhe acusando. É quem nos assiste. O pior Bernie é você ver um Sanders conjunto de do pessoas Pantanal. acusando o Nate Silver de erro. Enfim, como é possível prever o resultado de uma eleição como essa, cara? Eu isento o Nate Silver de qualquer culpa. Não é possível fazer uma previsão acertada desse negócio. Tá muito. Vamos fazer um bolão hoje? Apostar? Eita, olha aí. Eu vou me retirar porque eu não entendo nada de relações internacionais e internacionalismo aí. Estou só acompanhando aqui, né? Quantos delegados o Biden leva? As previsões fica fácil, né? É só pegar a previsão do The Economist e aí já tem lá. Eu vou com o The Economist, que ele leva aí dá 300 e alguma coisa, 360, eu acho. Algo assim. 362, se não me engano. E o Trump sai de camburão ou... Depois dessa parada técnica, a gente volta para o Trump, que está tentando, na verdade, já se antecipou, né? Disse que o resultado eleitoral ele vai contestar na justiça. Isso a gente já viu no Brasil, não deu certo, não pegou bem para a democracia, não pegou bem para o histórico do candidato. Até hoje ele é acusado de não respeitar resultados eleitorais, que é uma das variáveis extremamente importantes. Agora, no caso do Brasil, o nosso escrutínio me parece muito mais eficiente do que o escrutínio dos votos americanos. Mas diga-se de passagem que no Brasil existem pessoas que contestam as urnas, não nesse ponto. Tem uma discussão interessante aí, o cara já até desistiu, mas de argumentar que eles conseguiram, sim, achar muitas vulnerabilidades aqui, né? A dificuldade é estimar o quanto isso seria danoso, né? Dado que uma pessoa conseguisse ter acesso, quanto ela conseguiria alterar. Em termos nacionais, a justiça diz que praticamente... Isso é resíduo, isso é ruído. E lá, que é no papel. Eu tô falando das eleições de Dilma versus Aécio, e o resultado final, o Aécio contestou, né? Disse que... Enfim, depois ele voltou atrás, mas já era tarde demais. Ele perdeu o time, na verdade. E agora, antes da pandemia, o nosso presidente viajou para os Estados Unidos e antes de viajar, antes de pegar o coronavírus pela primeira vez, quer dizer, antes de todo o seu staff pegar o coronavírus, ele viajou dizendo que tinha provas de que as eleições haviam sido fraudadas e que ele tinha ganho no primeiro turno, coisa desse tipo. Veio a pandemia, veio o vírus, veio o isolamento, crise econômica, cai Paulo Guedes, cai Moro, cai Mandetta, cai todo mundo, e ele até hoje não apresentou provas nem suspeita de que as nossas eleições foram fraudadas. Eu acho que a gente... Ele arrumou tanta confusão, né? Que acho que ele desistiu dessa. Juramos não falar de Bolsonaro. Bom, minha mãe disse que quando você vê a barba do vizinho arder, é bom colocar a sua de molho. Né? Eu não tenho dúvidas de que ele vai fazer isso. Em 2022, se ele for candidato, enfim, ele perder as eleições, né? Até se ganhar, mas se perder, ele vai questionar. Então, é bom a gente se preparar para esse tipo de situação, olhar com muito cuidado para isso. Assim, só para encerrar isso, o Palácio do Planalto tentou entrar em contato com a campanha de Joe Biden. A campanha respondeu dizendo que, enquanto campanha, não entra em contato com outros estados, porque a eleição é uma eleição... E com outros estados estrangeiros, porque é uma eleição, é um problema doméstico, né? Depois é que se resolve. Caso ele vença, aí sim entraria em contato. Mas é no mínimo vergonhoso. Foi mais vergonhoso do que a história do Guaraná Jesus. Vamos fechar hoje o nosso programa com Chile e a nova Constituinte? Maravilha. Afundou o último grande legado do Pinochet. Mas eu acho o que eu achei mais interessante é o experimento que vai ser feito paritário, né? Porque 50%
homens, aí tem as homens cis, não sei o que, gênero e tal, mas 50% homens, 50% mulheres, para repensar esse modelo constitucional chileno, né? Acho que vai ser um laboratório extremamente interessante para se perceber o Chile antes, durante e depois, né? Eu concordo. Eu só tenho medo que os outros países achem que isso é uma moda, né? E queira também cada um fazer a sua a sua nova constituinte. Aqui no Brasil já começaram com essa história, o líder do governo. Eu não quero falar mal do governo, mas é o jeito. O líder do governo começou com essa história na Câmara, quando não há essa discussão, ninguém está discutindo isso. Mas ele trouxe isso à baila e etc., como se a nossa Constituição tivesse sido também oriunda do regime militar, que não é. Enfim, a situação brasileira é completamente diferente da situação chilena, então a gente não pode cair na esparrela de tentar de achar que todos os países agora necessitam de uma nova Constituição. É a moda. Vai ser a proposta da moda, né? Já houve. Cada eleição tem a sua. Talvez um momento aí. Proposta do governo. Mas eu acho que foi mais típico do governo Bolsonaro de jogar para ver como que é a reação. E a reação dentro da Câmara dos Deputados e do Senado foi uma reação assim, de incredulidade. Assim, vai perder tempo com isso agora. Assim. Vocês mudaram para o Brasil porque quiseram, mas a discussão era sobre a Constituinte chilena. Mas só para pontuar agora que a gente entrou no Brasil, na verdade a nossa discussão sobre nova Constituinte, ela morre lá com o final das eleições de 2014. Porque a Dilma, ao fazer o discurso de posse, ela disse, nós vamos fazer um plebiscito para discutir nova Constituinte e tal. Ela disse isso de manhã. Constituinte exclusiva, discutir o marco regulatório da internet, coisas desse tipo. E aí isso ela disse de manhã, à tarde o presidente do Senado, à época, justiça seja feita, o senador Renan Calheiros disse, não haverá plebiscito. Eu não consigo imitá-lo, então, assim, não haverá plebiscito, e aquilo morreu, a discussão acabou, não teve mais discussão sobre Constituinte no Brasil, porque era uma discussão, os parlamentares que estavam no mandato queriam integrar, criar uma comissão de Constituinte. Não tem que fazer novas eleições. O caso do Chile, novas eleições serão chamadas, exclusiva, parlamentares constituintes, é isso que o Diego falou e tal. A Constituição data de 1980, do regime militar de Augusto Pinochet, mas eu queria pontuar aqui o meu segundo ponto agora sobre o Chile, é que o Chile, apesar dessa Constituição, está entre as melhores democracias da América do Sul, junto com o Uruguai. Né? Isso é um ponto que a gente lembrar. Isso está no Videm, registra isso, o The Economist registra isso. Essa equipe aí que vai ser eleita, eles vão estar proibidos de disputar a eleição seguinte, pelas regras que eles vão montar? Bacana, hein? Ler algum livro aí de instituições, exclusiva. Hein? Então, tinha uma proposta que metade dos parlamentares poderiam ser desse atual mandato, mas aí não, a proposta vencedora era de exclusividade. E feita a nova Constituição, ela é extinta, né? Esse mandato passa a ser extinto sem direito a se recandidatar na próxima rodada. Ok, agora a minha pergunta é, 78% dos chilenos votaram favoráveis à nova Constituinte e 22% contrários. São os bolsonaristas chilenos que votaram contrário à Constituição, Diego? Mas se parar para pensar, antes da facada do Bolsonaro, o teto dele era 20, 22. Isso acho que vai ser um padrão, assim. E aí no Chile é a mesma coisa. Mas no Chile tem que levar, embora, Ranulfo, reconheça-se que todos os índices de qualidade democrática apontem o Chile como Chile, Uruguai, e aí pega Costa Rica na América Central, como os exemplos latino-americanos de qualidade democrática, mas diferente do Uruguai e da Costa Rica, o nível de desigualdade do Chile é muito maior. Então, esse é um outro ponto. Isso. Então, quando você tem uma pandemia, onde você não tem um sistema público de saúde que consiga atender uma demanda, porque do ponto de vista da saúde pública, porque a gente fala muito a pandemia do coronavírus e a Covid-19,
Só que, ao mesmo tempo, você tem todas as outras doenças e agravos, etc., acontecendo. E aí a capacidade de suporte do serviço de saúde, seja público ou suplementar privado, não dá conta. Então, aí num país que é muito desigual, isso cobra um preço. E aí você tem questão da educação também. Esse modelo da Carta Chilena, de 1980, ele não teve negociação, né? Então, foi uma imposição unilateral de um típico regime autoritário. Então, acho que é mais realmente afundar o legado autoritário e realmente dar primazia, talvez, à educação e saúde num modelo até que nem precisa copiar o modelo britânico, por exemplo, que o Brasil também copiou para o SUS. Mas o Chile tinha um modelo de saúde mais abrangente antes da ditadura chilena e foi eliminado. O Zé está fazendo uma cara de quem está... Não é isso mesmo. Eu só ia dizer, perguntar por que os chilenos resolveram fazer isso, né? Tem todo um contexto que já dura aí 2 anos, de convulsão social, de muita gente na rua, inclusive gente morta. Então, não foi assim, parece que eu vou sentar aqui, vamos fazer uma nova Constituinte sem luta e sem derramamento de sangue, não. Foi depois de muito conflito que chegou-se a esse ponto, né? O Pinheira não conseguiu segurar a onda, na verdade. E é uma grande... A população também, uma grande maioria, né? Também, se você perguntar, desde que Dilma propôs Constituinte exclusiva até hoje, se a gente perguntar quem é que quer alterar a Constituição, quem é que quer alterar a Constituição? Quem é que confia em alterar a Constituição hoje no Brasil? E olha que a nossa Constituição não é essas coisas todas aí, né? Mas acho que no caso do Brasil seria ruim, né? Assim, a gente não necessariamente precisa de uma nova Constituição, a gente tem muito emendamento, já estamos na casa da centena de emendamentos. Por isso que precisa de uma nova. Aí eu não dá sei. Para retalhar mais, mas não num contexto como esse, nova Constituição, agora você é doido, tem que esperar. Exatamente, a sua avaliação... um contexto social... A sua avaliação moderada, que eu concordo, é que o contexto não é favorável a uma nova Constituição. Você imagine os extremos hoje sentando para discutir uma carta constitucional no Brasil. Oh, meu Deus. Gente, isso aí. Tudo que é ruim pode piorar. Quero nem pensar. Gente, tem um termo técnico para isso, assim, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Pode crer. Em 2014 não era uma boa ideia, imagine hoje. Pois é. Eu acho que aí sociólogo pode dar uma resposta mais sentimental do que a gente a respeito do cenário brasileiro sobre isso. Eu posso cortar isso também no vídeo. Não, eu acho que isso vai atrair mais. Nada de corte. Olha só, piadinha de mau gosto para vocês. Na verdade, é uma perguntinha de mau gosto. O sensacionalista descobriu a senha do Twitter do Ricardo Salles. Vocês sabem qual é? Fogo no Pantanal. Não tô acreditando. Tá vendo? Foi bom, Zé Rio. É um sensacionalista, não fui eu. Zé Wilber, eu não sei para onde essa mão invisível do mercado vai levar nosso liberal, mas olha só, vai para trocadilho. Tá? Ainda bem que foi um sucesso. Isso não fui eu, quem disse isso foi o sensacionalista. E vamos de indicação da semana? Zé, começa? Vamos lá. Então, eu vou indicar um episódio específico do Expresso Ilustrada, que não é com o Lucas Breda nem com a Isabela Menon, por incrível que pareça. Eles são os apresentadores oficiais lá, tal, do podcast, mas eles estão de férias. Mas, ainda assim, o episódio é muito bom. É sobre os 30 anos da MTV Brasil. Cara, eu ouvi aquilo e, para mim, foi assim um flashback. Nostalgia pura. Né? Eles narrando como era difícil você sintonizar a MTV. Rolava aquele bombril na antena da TV e aquela luta para não tirar a antena daquela posição, porque senão não ia pegar mais. O negócio era em UHF, mas a gente ficava horas e horas assistindo
os VJs e os videoclipes da Eu ainda da me época. lembro do Thunderbird. Era o meu Pois é. preferido. Quem não curte, quem não gosta, né? Queria deixar claro que eu não sou dessa época. Na minha época, a MTV já tocava Você em já tudo é que era da lugar. geração PC Siqueira, que foi cancelado. Já tem cancelamento aí na minha geração já. Thunderbird não. Bora, Diego? Vão ser duas dicas, todas musicais. A primeira é um jazzista nova geração, que se chama Christian Scott. Digitar no YouTube, procurar, vai aparecer o canal dele, alguns álbuns também. É o jazz repaginado com uma qualidade assim, extraordinária no que ele vem produzindo nos últimos anos. Excelente. Christian Scott. E a segunda dica já é envolvendo mais uma porção rock and roll, que é o Iron Jones, que também é um jovem musicista e tal. Produz um rock também excelente, com uma história de vida também extraordinária, e aí também trazendo elementos do hip hop e tal, muito bom. Também tem um canal no YouTube, Iron Jones, assim, e Iron com AYRON, Iron Jones, também um som extraordinário, grande guitarrista. Muito bem. Eu vou indicar a música também, agora vai ser problema. Agora só deu música aqui hoje. Vou indicar um canal chamado Um Café Lá em Casa, para quem quer saber um pouquinho mais, quem gosta da música do violão brasileiro. Então vai rolar muito MPB, muita gente clássica vai estar lá. Um Café Lá em Casa é o nome do programa no YouTube, e eu recomendo você começar assistindo, em homenagem ao Rio de Janeiro, o episódio do Ginga. Aproveitem que esse cara, esse violonista, ainda está vivo e tocando muito. Então, vejam lá, se você gosta de MPB, você vai curtir, vai conhecer todo mundo aí da antiga geração. Minha indicação é clássico, mas eu não vou falar sobre para não dar spoiler. O Senhor das Moscas, aí é um clássico mundial. Vale a pena, eu reli recentemente. Então, aqui, baratinho, inclusive, no Amazon. Vou colocar o link lá, mas é um livro sensacional. Mexe as tripas. É isso. Mais um. Chegamos ao final. Se inscreva no canal. Cadê o pedido, velho? É isso. Se inscreva aqui no canal. Como é que pede, Diego? Diga quem sabe pedir. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê um like para que os algoritmos do YouTube nos ajudem a divulgar um debate tão qualificado do ponto de vista da ciência política. Não sei. Muita técnica, conceitos como o cachorro mordido de cobra, temer de linguiça, ou piadinhas envolvendo o sensacionalista. Aqui a ciência política é executada. O auge não nos deixe à mercê da mão invisível do mercado. Se inscreva. A mão invisível do YouTube, nesse caso, né? Mas é o mercado. Só quero dizer para vocês que estão nos assistindo, somos todos as liberais. As trocas voluntárias não estão acontecendo, as trocas voluntárias. É isso. Porque a gente tá produzindo vídeo e não está tendo inscrição. Se inscreva, compartilhe. Mande a sua tia, peça para sua tia. Para a sua avó. E um Estado comunista agora seria bom. Que se esse vídeo fosse do canal oficial, tava todo mundo aí dando like. Geral. Inscrição compulsória. Se isso foi uma indireta, eu não sou comunista. Diego, mas deixa eu dizer. As pessoas lhe acusaram de comunista, o Zé de o moderado e o Wilber foi o bolsonarista. Isso ele passou um dia revoltado. Mas o Wilber tá de rosa, que nem o Guaraná Jesus, gente. Eu me lembrei do Ken humano. É uma homenagem ao Guaraná Jesus. Ele veio de homenagem ao Guaraná Jesus. Exato. Guaraná Jesus, não sei como vocês não perceberam. Aquela cajuína, não é a nossa cajuína? Não. Não é a mesma Guaraná coisa. Jesus é outra coisa. É Guaraná mesmo? Não, é tutti-frutti, E outra, foi o fundador, é doce. O fundador foi comunista, pô. Dividia lucro com os trabalhadores. Aí o Bolsonaro... Do Guaraná Jesus? Exatamente. A bisneta dele divulgou essa informação. O Bolsonaro parece que teve crise no intestino por conta disso, porque bebeu refrigerante comunista. Agora a Coca-Cola é dona.
foi beber depois deixa isso aqui em na preto live e branco, dele. making off. Make off, exato. Making off, vou botar. É isso. Então, Falou. beleza. Falou.